Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Boas-vindas a essa nossa análise, onde a gente vai desconstruir uma daquelas experiências humanas mais universais e, olha, honestamente, mais frustrantes que existem. Sabe aquele momento de se sentir completa e inexplicavelmente travado? É tipo colocar a roupa da academia, amarrar o tênis e simplesmente não conseguir passar pela porta de casa? É exatamente sobre isso que vamos falar. O paradoxo da ação. É um negócio fascinante, porque na grande maioria das vezes a gente tem as ferramentas, a gente conhece o mapa, tem até aquele desejo ardente de seguir em frente. Mas parece que algo invisível puxa o freio de mão com força total. Então, ao longo dessa explicação, nosso objetivo é decodificar o que realmente está por trás dessa paralisação. Por que as pessoas se sabotam, mesmo quando sabem exatamente o que fazer? Essa é, sem dúvida, uma daquelas perguntas gigantes sobre o comportamento humano. E detalhe, não estamos falando de falta de informação, tá? Ou de escassez de recursos. O ponto aqui é aquele momento em que o intelecto grita pedindo movimento, mas o corpo e a mente, de alguma forma, simplesmente recusam o comando. É fascinante observar como a nossa mente opera ali nos bastidores, sabe? Muitas vezes agindo de um jeito totalmente oposto aos nossos desejos mais conscientes. E para entender essa dinâmica, que é super complexa, a gente precisa dar um passo além da superfície. E o que é muito interessante aqui é que toda essa dinâmica ganha muito sentido quando a gente usa a lente das observações clínicas do psicanalista e terapeuta Elton Oliveira. Através dessa visão mais rigorosa da psicanálise, a gente deixa de olhar só para o comportamento raso, sabe, aquela pontinha do iceberg, e passa a investigar as engrenagens ocultas e super silenciosas na nossa mente. O trabalho estruturado a partir da visão dele é essencial porque nos tira daquele ciclo exaustivo da culpa e nos coloca num caminho de autoconhecimento real. Dá uma base sólida para a gente entender por que, no fim das contas, os nossos maiores obstáculos vêm de dentro. Existe um contraste que é simplesmente gritante entre saber o caminho e, de fato, agir. E é bem no meio dessa dissonância dolorosa que mora o sofrimento da autossabotagem. O material base aponta algo que, vamos combinar, é duro de encarar. Saber o que fazer não é a mesma coisa que conseguir fazer. Muitas pessoas têm uma clareza absoluta sobre seus objetivos. A teoria está ali, toda pronta. Mas na hora H, na hora exata em que a ação prática é exigida, rola um congelamento total. É tipo encarar uma tela em branco no computador, sabendo perfeitamente quais palavras digitar, e ainda assim não conseguir mover um dedo. Travar na hora de agir não é um esquecimento bobo, é um bloqueio real. A lógica perde totalmente a força contra uma barreira invisível. O que nos leva direto para uma constatação absolutamente essencial. A inércia, definitivamente, quase nunca é preguiça. Acontece que a sociedade atual adora colocar rótulos fáceis e meio moralistas nas coisas, né? Justamente para não ter que lidar com a complexidade. Então, se alguém não está avançando no ritmo esperado, o julgamento automático é taxar isso de defeito moral. Ah, é preguiça ou é pura fraqueza. Mas a gente precisa desmontar esse mito agora mesmo. Rotular uma paralisia tão profunda como preguiça é ignorar toda a tempestade que está rolando lá dentro. Na verdade, é um diagnóstico preguiçoso por si só, que só aprofunda o problema em vez de trazer alguma solução. Então, o grande pulo do gato aqui é abandonar de vez esse mito superficial da preguiça e encarar a realidade nua e crua. Existe um conflito interno rolando. O material que a gente está analisando define isso com uma precisão incrível. Na maioria das vezes, o que parece, de fora, uma falta de ação, é, nos bastidores, o resultado de uma batalha interna brutal e totalmente silenciosa. Não é que o motor parou por falta de energia. Pensa o seguinte, é como tentar dirigir um carro com um pé afundado no acelerador e o outro pisando com tudo no freio ao mesmo tempo. A energia está sendo gasta, aos montes, mas na forma de uma tensão que esgota, e não de um movimento que leva para frente. E como exatamente funciona esse cabo de guerra na nossa cabeça? É mais ou menos assim. Uma parte de nós quer avançar com toda a força do mundo. Mas a outra parte, a outra parte está apavorada. Dá para visualizar o impacto dessa colisão psicológica? De um lado, a gente tem aquele desejo consciente, super vibrante de ter sucesso. Do outro, isso bate de frente com um terror gigante e escondido do que pode acontecer se tudo der errado. Ou, olha que loucura, do que pode acontecer se tudo der certo. Pois é, o sucesso traz visibilidade, traz mudanças, um monte de responsabilidades inéditas e lidar com isso pode ser tão assustador para a mente quanto o próprio fracasso. Mas de onde será que brota todo esse pavor, hein? Vamos dar uma olhada nessas raízes com calma, porque cada uma carrega um peso enorme. Primeiro, tem o medo de fracassar, aquele que destrói o projeto antes mesmo da primeira tentativa. Depois vem o medo de se expor, de ter que lidar com os olhares e com o julgamento externo. Tem também aquele medo esmagador de simplesmente não dar conta da pressão.
Sem falar na sensação constante de não merecer coisas boas, que age como um veneno silencioso, a famigerada síndrome do impostor. E claro, os velhos padrões emocionais, aquelas estradas mentais que a gente já construiu e cimentou ao longo de uma vida inteira. Olha, nenhuma dessas questões é pequena. Todas são cicatrizes profundas, ditando as regras do nosso presente. E tudo isso ilustra brilhantemente o papel do nosso inconsciente nessa equação. Aliás, essa é uma das partes mais surpreendentes de toda a teoria. O inconsciente não é um vilão de filme, ou um inimigo sádico querendo destruir nossos sonhos. Muito pelo contrário. A definição clínica dele aqui é a de um mecanismo cuja intenção primordial é nos proteger. Ele age como um guarda-costas extremamente exagerado. Para evitar a dor aguda de uma exposição ou de um fracasso, esse guarda-costas simplesmente tranca todas as portas. E aí entra o paradoxo irônico da coisa: esse mesmo escudo de proteção acaba virando uma cela de prisão. Ele protege contra os riscos do futuro, é verdade, mas acaba condenando a uma frustração constante no presente. Tem uma regra praticamente implacável sobre a natureza humana que a gente precisa colocar na mesa. Enquanto esse mecanismo não for compreendido, o ciclo vai continuar se repetindo. Não tem jeito. Sem jogar uma luz nesses medos e proteções do inconsciente, as pessoas acabam andando no escuro. Dá para trocar de emprego, começar novos projetos, até mudar de círculo social. Mas o roteiro da autossabotagem vai ser reprisado indefinidamente. Essa repetição segue simplesmente a conta altíssima que a gente paga pela falta de compreensão das nossas próprias amarras internas. Então vamos avançar e ver como a gente traduz isso para uma resolução prática. Como é que se quebra de uma vez por todas esse ciclo infinito? A abordagem clínica propõe uma mudança de foco em 2 passos bem diretos. O passo número 1 é parar com julgamentos. Aquela autocrítica severa, pesada, só joga mais lenha na fogueira da ansiedade e trava tudo ainda mais. Já o passo número 2 é começar a se entender. Trata-se de olhar para dentro com uma curiosidade genuína, sabe, com empatia. A mudança de verdade só acontece quando a gente troca o chicote da culpa por uma investigação mais acolhedora. É tentar descobrir, sem nenhum julgamento, do que exatamente a mente está tentando se proteger com tanto desespero. Para fechar, a essência de todo esse estudo pode ser resumida numa premissa fundamental. A mudança começa no momento exato em que a gente para de se julgar e passa a se entender. O progresso real não nasce na base da pressão implacável ou da punição mental de jeito nenhum. Ele brota no terreno fértil da compreensão genuína e da saúde mental. Então, pensando nessa complexidade fascinante que é a nossa mente, fica aqui uma reflexão final para a gente levar adiante. Quantas portas incríveis poderiam finalmente se abrir no mundo exterior no exato instante em que a gente decidisse abaixar as armas e finalmente conversar em paz com o nosso mundo interior?